E aí pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os crustáceos, que são animais invertebrados pertencentes ao filo dos artrópodos. O nome do grupo está relacionado à existência de um envoltório rígido que recobre o corpo. Trata-se de um dos grupos de artrópodes mais conhecidos, incluem camarões, caranguejos e lagostas, e esses são muito utilizados na nossa alimentação. Atualmente, existem mais de 70 mil espécies descritas, com alta variedade de forma, tamanho e modos de vida. Por isso, são comumente chamados de insetos do mar. A distribuição desse grupo vai do Ártico ao Antártico. Eles são predominantemente marinhos, embora ainda existam espécies de água doces e poucas que obtiveram sucesso para invadir o ambiente terrestre, por exemplo, o tatuzinho de jardim. A maioria é de vida livre, sendo césseis, sedentários ou vagem. Há também formas parasitas, principalmente ectoparasitas que vivem nas brânquias ou na superfície externa dos peixes. Bom pessoal, agora vamos entender um pouquinho sobre a morfologia externa desse grupo, um pouquinho sobre a anatomia dos crustáceos. A morfologia básica desses animais é a seguinte: eles possuem carapaça, cefalotórax, abdômen, telson, urópode, pleópodes, pereópodes, antena e antena. Agora eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um. A carapaça, ela é um envoltório rígido que recobre o corpo desses animais. Ela é bem endurecida por causa da presença de cálcio existente no mar. O cefalotórax é a fusão da cabeça com o tórax. Atrás dele vem o abdômen. O telson, ele é o último segmento presente no animal, e ao lado dele possuem urópodes, que são patas modificadas para auxiliar na natação. Os apêndices abdominais são chamados de pleópode, e eles desempenham função na natação, mas nas fêmeas eles têm uma função diferenciada. Nas fêmeas está relacionado à reprodução. É através dessas patas modificadas que as fêmeas carregam os seus ovos. Nos apêndices torácicos, eles são chamados de pereiópodes. Eles desempenham diversas funções, como alimentação, trocas gasosas e na locomoção. Na parte anterior do animal, possui uma característica muito marcante e distintiva desse grupo, que é 2 pares de antena, sendo um par de antena e um par de antênula. São estruturas sensoriais que estão relacionadas à percepção do ambiente. E essa característica distingue os crustáceos dos demais artrópodes. Bom, já temos uma leve introdução sobre os crustáceos. Também falamos sobre a fisiologia, sobre a anatomia externa desses animais. Agora vamos falar sobre os sistemas dele. O sistema digestivo é completo, ou seja, possui boca e ânus. O estômago apresenta estruturas especializadas na trituração do alimento. Também há glândulas digestivas, que auxiliam na digestão química. A digestão ocorre extracelularmente. Os crustáceos não são diferentes dos demais artrópodes quando o assunto é o sistema circulatório. Ele é aberto. Isso significa que o líquido bombeado no coração periodicamente deixa os vasos e cai em cavidades corpóreas. O coração é localizado na região dorsal do animal. A hemolinfa é uma substância similar ao plasma sanguíneo dos vertebrados. Ela é impulsionada pelo coração por uma ou mais artérias que se abrem em uma cavidade. Com isso, banham os demais tecidos do animal. O pigmento respiratório encontrado é a hemocianina, que, devido ao seu cinto de ligação com o cobre, dá uma coloração azulada à hemolinfa. A excreção dos crustáceos é feita através de um par de glândulas verdes, que recebem esse nome por sua coloração esverdeada. Este par de glândulas está localizado próximo às antenas e se abre por meio de um poro excretor. Ele funciona da seguinte maneira, como se fosse uma sacola, como uma bexiga, através de uma estrutura que vai captando as excretas dentro do corpo do animal e vai enchendo essa bexiga. Quando a bexiga está cheia, ela se contrai, assim elimina a excreta.
O sistema nervoso desses animais é composto por gânglios cerebrais, ou seja, há um acúmulo de nervos na região cefálica do animal e ao longo de todo o corpo são distribuídos outros gânglios. Raramente, em espécies muito primitivas, vai ser encontrado um sistema nervoso em forma de escada. Em relação aos órgãos dos sentidos, há um muito interessante, que é o estatocísteo, que possui uma forma arredondada. Ele permite que o animal perceba a sua posição em relação ao ambiente. Porque, como os crustáceos, a maioria são marinhos, e eles vivem meio que à deriva das ondas, com o movimento das ondas, eles precisam ter essa percepção, se eles estão de cabeça para baixo, se estão mais caídos para um lado, e o estatocísteo possui essa função sensorial. E por fim, o último tópico é a reprodução. Esses animais, em sua maioria, são dioicos. Então, tem crustáceo macho e tem crustáceo fêmea. Eles possuem um sexo separado. A fecundação ela é externa. Como eu falei lá no início, as fêmeas seguram seus óvulos nos pleópodes. Depois que elas receberam os espermatozoides dos machos, é que elas vão introduzir esses espermatozoides nos óvulos que estão lá do lado de fora sendo segurados pelos pleópodes, ou seja, a fecundação não ocorre dentro da fêmea, ela ocorre fora. Depois que se forma o zigoto, passa pelas fases de desenvolvimento, temos tanto desenvolvimento direto e indireto, sendo que o mais comum é o desenvolvimento indireto, possuindo vários estágios larvais. Entre eles, o mais comum é a larva náuplo, que é uma larva nadante e de vida livre. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um subfilo do filo predominantemente marinhos, mas existem algumas espécies de água doce e poucas que obtiveram sucesso ao invadir o ambiente sedentários ou vagem. Há também formas parasitas, principalmente ectoplasma.